Quais as pedagogias pelas quais nos formamos? Enquanto seres humanos, precisamos cuidar das formas pelas quais nos educamos, visto que somos seres em busca de completude. Compreender as várias formas pedagógicas pelas quais nos humanizamos é fundamental para a tomada de consciência da nossa responsabilidade pela educação de toda a sociedade, em todos os seus aspectos. Pensar a pedagogia não apenas na sua singularidade, mas na pluralidade de suas vivências, de seus sujeitos e de seus sentidos é primordial para refletirmos sobre as nossas ações educativas diárias. O pedagogo e a pedagoga podem contribuir significativamente com este propósito, ajudando a toda a sociedade a se transformar, a se promover. A Sala Onjó Pindorama ouviu 5 profissionais da pedagogia que nos falaram de suas experiências e dos sentidos da pedagogia no cotidiano prático de suas ações. A Sala Onjó Pindorama ouviu 5 profissionais da pedagogia que nos falaram de suas experiências e dos sentidos da pedagogia no cotidiano prático de suas profissões. No 5º, último episódio da série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia, a palavra é do pedagogo Euclides Ferreira. Meu nome é Euclides Ferreira da Costa, mais conhecido como Euclides Costa. Sou militante do movimento negro, de uma jornada de muito tempo, desde que me entendi de gente como cidadão negro, numa sociedade extremamente escravocrata, que é a sociedade brasileira, e aí a gente, tudo que faz é em torno desse tema e com essa militância. Então eu sou lá da Mangabeira, das encostas do Alto Zé do Pinho, junto com o Morro, ali no Pascoal, na divisa com Água Fria e Arruda, e a gente tem discutido essas questões a partir das nossas experiências, do que a gente tem experienciado. E em um dado momento, eu, militante do Movimento Negro Unificado, já tinha tentado fazer o curso de Biologia na Rural, desisti no 5º período, fui fazer História em Nazaré da Mata, por questões estruturais também acabei desistindo, mas foi nesse centro de educação aqui no CE que eu me encontrei como gente proativa e pude unir a minha militância à questão pedagógica. Foi no curso de pedagogia que eu me encontrei enquanto um ser pensante, falante e atuante. E foi bacana. Concomitante à entrada no centro de educação, quando eu estou ali já próximo à minha formatura, eu recebi um convite para dirigir o núcleo de promoção da criança e do adolescente, que eram os NEPRONs, que na época era da Fundac. E isso foi muito interessante para mim, porque era no local que eu morava, onde tinha a FUNABEM, que eu fui aluno da FUNABEM, depois menino de FEBEM, não por ter internado, mas por estar fazendo os cursos, porque os NEPRONs tinha como função prevenir, tá dentro das políticas da prevenção dos delitos, e tinha cursos profissionalizantes. Depois que eu estou no curso de pedagogia, eu vou ser voluntário dessa unidade para trabalhar com aquelas crianças, aqueles adolescentes que faziam parte daquele núcleo. E aí recebi o convite e me tornei gestor. Foram 4 anos e 3 meses de muita luta, de muito aprendizado, de muitas conquistas, de muitas angústias também. Ganhei uma gastrite bem legal, assim, que eu carrego comigo até hoje, porque a gente é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, e a gente descobre que toda essa luta, todo esse dilema se dá por conta do racismo institucionalizado. Esse racismo institucional faz com que se getifique pessoas, e essas pessoas
em idades produtivas, em idades criativas. Então as crianças e adolescentes das periferias, elas são guetificadas a pontos de um racismo estrutural que acaba não tendo as melhores condições. E aí começam os desvios pelas suas novas expectativas e estratégias de sobrevivência. Então, nesse sentido, a gente 4 anos e 3 meses fazendo isso, e aí foi um momento importante, que foi um momento do reordenamento, tanto do ponto de vista institucional, bem como do ponto de vista pedagógico. A Fundac, que agora hoje se chama FUNASE aqui em Pernambuco, a FUNASE, a partir de 90, a partir da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela passa a ter outra função. Ela está enquadrada no livro 2 do Estatuto, e ela agora vai trabalhar com os vitimizados, com os abandonados e com aqueles em situação de conflito com a lei. Então a gente fez esse reordenamento dentro da instituição e a gente saiu dessa história da prevenção para cuidar dos alunos, das crianças e adolescentes que estavam em situação de risco social e pessoal. Nesse sentido, a gente encontrou muitas barreiras. As escolas não queriam assumir esses alunos, porque eles vinham com a taxa de LA, de liberdade assistida. Então eram meninos e meninas que estavam em conflito com a lei, né? E aí a gente tinha assim, só que eram os meninos da mesma comunidade. Então a gente começou a concluir o curso de pedagogia e ficou com essa inquietação. Foi quando eu me encontrei, num determinado momento, com a Fundação Roberto Marinho e fui fazer um trabalho no Canal Futura, como mobilizador Canal Futura, e também como fazer parte da equipe técnica do Telecurso 2000 na época. E aí a gente começou a trabalhar isso. Enquanto mobilizador, eu fui fazer um trabalho no antigo Aníbal Bruno, na formação das pessoas do Telecurso. E aí eu fiquei achando que ali era o meu espaço de militância, que eu não poderia sair dali vendo tantos negros. Tanto é que hoje nós somos 68% da população carcerária, e isso não é por acaso, isso tem toda uma motivação. E aí a gente ficou tão impressionado pela importância de como é que eu, enquanto pedagogo, podia estar naquele espaço. E para eu estar naquele espaço como pedagogo, com voz e poder fazer alguma coisa, eu me candidatei no concurso de agente penitenciário, passei no concurso de agente penitenciário e desde então comecei a trabalhar com formação de professores que trabalham na escola do cárcere. E aí a gente foi trabalhando, depois eu fui assumindo outras funções, aí assumi no PEJALB, no PIG primeiro, as ações supervisor das ações educativas, depois fui transferido para o PEJALB, no PEJALB eu fiz algumas funções muito bacanas, além de trabalhar com a questão dos artesanatos, eu trabalhei como o apoio pedagógico da escola Professor Joel Pontes. Eu era o elo, eu fazia o elo de ligação. O elo de ligação é muito dança, mas o elo entre a escola e o presídio, e depois veio o projeto, o programa de remissão pela leitura, onde eu fui o primeiro presidente de uma comissão, de um projeto piloto, e daí a gente não parou mais e a gente viu o quanto é importante estar dentro de uma unidade prisional, e que além da questão da segurança que é preciso ter, mas que a educação tem que ser o carro forte. Porque se nós entendemos que o sistema penitenciário brasileiro, a gente não tem pena de morte e não tem prisão perpétua, logo essas pessoas estarão de volta às ruas, né? De volta às ruas. E essas pessoas, a gente precisa agir de forma que essas pessoas tenham uma ressocialização positiva e não a ressocialização invertida, entre que eles se ressocializem entre os pares. A ação do Estado nesse lugar, junto com a sociedade civil organizada, tem que ser maior do que a ação
entre eles lá, como as chamadas Universidade do Crime. Não, então a gente precisa fazer isso. Então foi muito importante esse trabalho, é uma coisa muito bacana, tem muita gente envolvida, querendo fazer a coisa melhor. A partir daí eu fiz uma minha dissertação de mestrado, que foi a Juventude Negra e a Educação nas Prisões, onde a gente trabalhou com jovens, através da metodologia da narrativa de si, onde ele ia dizer para eles qual era toda a sua vida, a sua experiência, suas trajetórias de vida até chegar na escola da prisão. E aí a gente descobre que a escola da prisão é um lugar bom, um lugar do refúgio, um lugar sem violência, um lugar as pessoas gostam da gente, mas que as professoras e professores eram vistos muito mais como agentes de serviço social, assistente social, e como próprio professor. A gente tem uma evasão muito grande e a gente precisa ver aonde que essa escola do presídio, que é uma escola do Estado, ela não repita, ela não cometa os mesmos erros, os mesmos equívocos e as mesmas violências que ela comete no extramuro, para que esse cidadão que já passou por diversas experiências de experiências não negativas, de tantos abandonos, de tanto fracassos, que ela possa de fato vir a ser criar nesses sujeitos expectativas e perspectivas para que ele possa sair de lá sem estar castelando, né? Na linguagem do preso, castelar é pensar coisas negativas. Que a escola da prisão, junto com todo o ambiente prisional, possa dar a ele a possibilidade de coisas legais, positivas, que botam ele para cima. Porque se a gente entende que a unidade prisional é um lugar da ressocialização, é um lugar da reeducação, então todos os atores envolvidos nesse processo, ele tem que ser um educador. O médico, a enfermeira, o técnico, o advogado, o agente penitenciário, todas aquelas pessoas têm que fazer um trabalho muito profissional, certo? E interdisciplinar, que possa garantir a esse sujeito uma reflexão. Por que estou aqui? A minha natureza não é essa, e que a gente possa estar aí reproduzindo coisas positivas. A história sobre a pedagogia, né? Diz assim, eu me encontrei como pedagogo e a pedagogia, ela qualificou a minha militância, porque aí eu pude trazer o compromisso político à minha competência técnica. Né? Então, assim, essa união, essa junção foi, porque aí a gente vai poder criar, poder análise de conjuntura, conjecturar e ver quais caminhos a gente pode traçar para poder chegar a um ambiente favorável. E a pedagogia no sistema penitenciário, no ambiente prisional, ou no ambiente de internamento, ela é fundamental para que possa dar um sentido às práticas pedagógicas. Que essas práticas pedagógicas, elas não se dê ao acaso, a partir daquilo que eu acho, e a partir de coisas sedimentadas, na questão de coisas que a gente possa estar experienciando naquela ação-reflexão. E a gente poder fazer as várias leituras de mundo e também poder fazer com que os sujeitos também façam essas novas leituras. Então, é muito interessante você perceber, por exemplo, que através do programa de remissão pela leitura, o sujeito ele possa se identificar com aqueles autores e possa também ser coautores de suas histórias, poder fazer novas histórias. Então a gente levou diversos sujeitos, escritores, para que eles pudessem ver, se ele pode escrever, eu também posso. Então, assim, um resultado muito na prática, sabe? Uma coisa que a gente pudesse fazer assim. Então, isso dá um sentido real da nossa problemática e de que é possível, sim, é difícil, mas é possível a gente sair desse caos. Então, esse caos é um caos que não sai por acaso, como eu já tinha dito antes, a gente vive dentro de uma proposta de um racismo institucionalizado, que esse racismo institucionalizado, ele corporifica aquele racismo de Estado
do qual Foucault fala. Então, esse racismo institucionalizado é quem faz com que produza uma massa carcerária, que aumente essa massa carcerária, que torne a nossa juventude perdida, que a gente perca uma massa muito grande. A gente tem sujeitos, 65% da população carcerária está entre 18 e 29 anos. Isso é um crime, isso é um crime à humanidade, é um crime a essas pessoas e é um prejuízo muito grande para uma nação como a nossa. Então a gente tem o grau de escolaridade são baixíssimos, não existe uma mobilidade desde a pseudo-abolição até hoje. Nós não conseguimos dar um salto qualitativo na nossa escolaridade porque tem uma ação perversa do Estado brasileiro, onde quer os corpos negros caídos no chão, como diz a Ana Luísa Falzina. Então, assim, a gente precisa acabar com isso. Então, para aproveitar o ensejo, a gente quer dizer assim que o que está em voga é uma nova segregação, o encarceramento em massa. Apesar que esse livro fala de uma experiência norte-americana, a gente faz uma transposição para a nossa realidade e vê que os modos operantes do racismo é o mesmo. Até porque, é como o Rapa diz, tudo igual, Bristol, Bronx ou Baixada. Porque sempre a viatura vai chegando devagar e de repente ela vai mandando parar, porque o camburão tem tudo a ver com o navio negreiro. Os desafios são muitos. Eu acho que você atuar como pedagogo e também desenvolver uma pedagogia em situação de cárcere é um dos nossos desafios. Porque a gente precisa estabelecer alguns critérios e geralmente o servidor, graças a Deus aqui em Pernambuco está mudando muito, mas eu estou falando de um sistema penitenciário como um todo, geralmente o servidor, ele, seja o técnico, seja o médico, seja o agente penitenciário, seja o policial militar, ele não entende qual é a missão da instituição. Então, se ele não entende qual é a missão da instituição, ele vai fazer a seu bel prazer. Ele vai fazer do jeito que ele acha. E geralmente ele vem com uma formação do senso comum, que a formação inicial não dá conta, porque já se diz inicial, e a gente vai precisar de que as várias formações continuadas em serviço vá formando esse sujeito. Agora, o que mais me chama a atenção é que se a unidade prisional ela é um espaço estritamente educativo e reeducativo, ressocializador por natureza, esse espaço, a unidade prisional, enquanto espaço de encarceramento, ele não tem um projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele é fundamental para que ele possa dizer aos vários atores, aos vários profissionais, de como eles vão atuar e se comportar ali dentro, enquanto sujeitos fomentadores de resgates de vida. Então a gente precisa ter, cada unidade precisa construir o seu projeto político-pedagógico. Uma unidade feminina tem um projeto político-pedagógico diferente de uma unidade masculina. Um presídio tem um projeto político-pedagógico diferente da penitenciária. A penitenciária que atua como semiaberto tem um projeto político-pedagógico diferente do fechado, e o semiaberto também tem. Então, é claro que a gente vai ter os núcleos comuns, né? Porque se trata de unidades prisionais, mas de acordo com suas características, a gente vai ter que alinhavar projetos políticos pedagógicos característicos para aquela comunidade. E esses projetos políticos pedagógicos eles têm que ser construídos coletivamente, tanto com os gestores, tanto com os supervisores e também com os próprios reeducandos.
Então, assim, com as próprias pessoas privadas de liberdade. Porque assumir essa sigla PPL é assumir que a unidade e que o sistema penitenciário reconhece que a pessoa privada de liberdade continua tendo os seus demais direitos, né? Todos os outros direitos, fora aquele direito de ir e vir por conta de estar em situação de privação de liberdade, mas que tem o direito a estudo, à saúde, à alimentação, a um espaço digno para que ele possa tirar sua pena e sair dali leve para fomentar, ajudar outros jovens e outras pessoas a não delinquir, a não querer ocupar aqueles espaços. Os jovens precisam pular as armadilhas que criaram para eles, porque uma vez que ele cai, a culpa é dele e agora não é isso. Gente, a gente não está falando de impunidade, a gente está falando de espaço digno, certo? E estamos vendo que encarcerar em massa não resolve, temos que ter outras possibilidades que a pessoa possa pagar suas penas, necessariamente tal. E reduzir a maioridade penal será um desastre para a sociedade brasileira, será um desastre para as comunidades periféricas, certo? A gente tem que criar alternativa para que essas pessoas não enveredem pelo mundo da delinquência. Partindo de uma realidade muito específica, que é a pedagogia no campo, nas unidades prisionais, o pedagogo Euclides nos traz vários pontos para reflexão. Aqui vou tentar trazer alguns deles. O primeiro em que ele nos aponta é sobre a pedagogia como instrumentalização do sujeito para atuação na sociedade, para atuar no mundo em que o cerca. E essa instrumentalização leva esse sujeito a ter uma leitura de mundo, ou melhor, a ter várias leituras do mundo. Ele também nos aponta algo que é muito intrigante, que nos faz questionar qual o papel pedagógico do Estado para com os jovens, crianças, adultos em situação de cárcere. Qual o papel e qual deve ser a atuação da escola em locais de prisões? E ele coloca de uma forma muito pertinente o quanto que nesses espaços, ou melhor, nas unidades prisionais, todo o profissional nela envolvido deve ter um pouco de educador. Já, como ele bem demonstra, que uma unidade prisional, no aspecto tanto para criança, adolescentes e adultos, é um espaço e deve ser um espaço de ressocialização, é aí então que deve haver um trato pedagógico. Logo, o pedagogo e a pedagoga nesse espaço têm um papel fundamental. O papel de dar sentido às ações educativas nesses locais, nessas unidades prisionais. A pedagogia que dá sentido a essas práticas educativas exige uma compreensão ampla da vida, do mundo, quebrando assim uma percepção baseada no senso comum. Exige, de fato, uma instrumentalização do sujeito para estar, enquanto pedagogo e pedagoga, em qualquer unidade prisional. É fundamental, na fala dele, percebermos o quanto o pedagógico tem uma primordial tarefa nessas unidades prisionais.
pois será o PPP que vai dar ou vai direcionar qual a missão desses locais, qual a função de cada educador e de cada trabalhador nessas unidades prisionais, e qual o papel, de fato, do pedagogo e da pedagoga no processo de ressocialização dos sujeitos que ali se encontram em situação de cárcere. O pedagogo Euclides nos traz uma relevância para o aspecto da contextualidade para o pedagogo e pedagoga no Brasil. Ele aponta, ele nos traz, por exemplo, a questão do racismo institucional que permeia nossas relações sociais e que, de uma certa forma, por uma pedagogia outra, traz consequências penosas e negativas para a sociedade brasileira. Perceber, já concluindo essa minha participação nesse episódio, o quanto que a pedagogia pode contribuir no percurso de ressocialização de forma positiva. A pedagogia tem a ver intrinsecamente com o cuidar de si e cuidar dos outros. Chegamos ao fim da nossa série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia. Uma série que pretendeu provocar reflexões acerca da importância e dos desafios da pedagogia e dos seus profissionais na realidade atual. Foi uma experiência ímpar para nós da Salão João Pindorama. Ouvir os saberes da experiência é uma oportunidade de tocar de forma reflexiva a nossa própria condição humana e dela extrair aprendizados. Tendo o conhecimento como um dos 4 princípios que regem as atividades da Salão João Pindorama, não negamos de produzir e difundir conhecimentos. Ainda somos aprendentes na utilização dessas ferramentas de audiovisuais, mas com muita ousadia e com muita responsabilidade, procuramos fazer um bom trabalho. Saudamos a todos os pedagogos, a todas as pedagogas do Brasil, em especial aqueles e aquelas que estão próximas às atividades da Salão João Pindorama, pelo excelente trabalho educativo que desenvolvem. Agradecemos às pedagogas e aos pedagogos que, de forma carinhosa e compromissada, aceitaram o convite em falar de suas experiências, que com um trato pedagógico partilharam saberes nesta iniciativa. As pedagogas Irani Silva, Sueli Ramos e Cleidilene Almeida. Também aos pedagogos Pedro Rodrigo e Euclides Ferreira. Obrigado a todos e a todas que estiveram conosco nessa semana, assistindo, partilhando, visualizando a nossa série Os Sujeitos e Sentidos da Pedagogia. Nosso muito obrigado a você.